Talvez tenha alguém que você conhece que apresente alguma dificuldade em aprender sobre temas específicos. E aí sempre surge aquela dúvida: será que é uma dificuldade pontual ou pode ser um transtorno? Vamos entender melhor a diferença deles? Quando nós falamos em dificuldade de aprendizagem, nós estamos nos referindo àquilo que é externo. Então, são questões ambientais que acabam afetando a capacidade de aprendizagem daquele indivíduo. Pode ser, por exemplo, no caso de uma criança que foi trocada de escola recentemente, está enfrentando alguma dificuldade de adaptação ao novo colégio, aos novos coleguinhas, à nova professora, ou pode se dar também por problemas do ambiente familiar, onde a criança enfrenta condições no ambiente da casa, com os pais, que afetam o seu processo de aprendizagem também. As dificuldades precisam ser acompanhadas e também são alvo de intervenções. Ela pode ser acompanhada por um profissional e dentro de um determinado período de tempo a gente consegue resolver aqueles problemas, aquelas dificuldades. Agora, se a dificuldade for persistente, aí sim ela gera uma preocupação maior e a gente começa a investigar a possibilidade de um transtorno de aprendizagem. Hoje, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos o transtorno específico de aprendizagem. Ele se trata daquelas dificuldades que são mais pontuais, então elas são em temas específicos. Elas afetam diretamente o funcionamento do cérebro daquele indivíduo, então ele já nasce com essa dificuldade e ele tem as áreas de escrita, leitura e raciocínio matemático diretamente afetadas pelo transtorno. É importante nós termos em mente que, para se fazer um diagnóstico de um transtorno específico de aprendizagem, a criança precisa ter passado pelo momento de aquisição daqueles conhecimentos que são básicos relacionados a esse tema. Então, se a criança ainda está muito pequenininha, ainda não teve um desenvolvimento escolar suficiente para aprender aquilo, a gente não pode considerar que ela tem esse transtorno específico de aprendizagem. É muito importante que o diagnóstico seja feito por um profissional da medicina, como por exemplo o médico neurologista, em acompanhamento também do psicólogo. O neuropsicólogo faz uma avaliação cognitiva dessa criança. Em alguns casos é necessário que o fonoaudiólogo também faça um acompanhamento e o psicopedagogo tem um papel indispensável nesse momento. Normalmente, quando a gente fala de dificuldades que acontecem no âmbito acadêmico, a escola exerce uma função fundamental aqui, que é a de perceber essa dificuldade na criança, comunicar os familiares, e fazer também esse acompanhamento pedagógico. Ali o profissional consegue adaptar as suas metodologias de ensino, criando alternativas que vão conseguir envolver aquele aluno com transtorno e conseguir estimulá-lo e trabalhar melhor a sua dificuldade. Lembrando que as dificuldades, mesmo que envolvam essas três áreas, elas podem se manifestar de formas diferentes nos indivíduos. Quando a gente fala de tratamento, o mais importante é que envolva uma equipe multidisciplinar, que faça avaliação pontual em relação a como está se manifestando, porque, por exemplo, nós temos crianças que desenvolvem somente a dificuldade na escrita ou somente a dificuldade no raciocínio matemático. Já em outros casos, elas já desenvolvem uma dificuldade associada à outra. E tem comorbidades também de outras doenças, que já é necessário, por exemplo, fazer uso de alguma medicação, quando a gente tem outros transtornos do neurodesenvolvimento que estão relacionados ao transtorno de aprendizagem, como é muito comum o caso de ter o TDAH relacionado também. Então vai depender de caso a caso. É necessário que essa equipe multidisciplinar faça a avaliação, defina o melhor tratamento e acompanhamento para essa criança, Lembrando que o profissional nesse momento que trabalha mais a estimulação após esse diagnóstico, é o psicopedagogo que faz esse acompanhamento mais pontual. E é importante também a criança passar por um acompanhamento psicológico, porque querendo ou não, quando a gente fala de questões de aprendizagem, traz sempre um atraso no desenvolvimento e isso pode comprometer a autoestima daquela criança em sala de aula.